Olá, pessoal! Em uma época na qual as mulheres eram tidas como fracas, como sexo frágil, Teresa de Jesus d'Ávila, ao contrário, sempre foi uma mulher muito forte e decidida. Vem comigo! Após 25 anos no Carmelo, Teresa pede permissão ao provincial para fundar novas casas, com uma vida mais austera e com menos irmãs, visto que onde ela morava haviam mais de 200 freiras. Conseguiu, depois de muita luta, a autorização de Roma para separar a ordem das carmelitas descalças, por usarem roupas rasgadas e sandálias, ao invés de sapatos e hábitos, das carmelitas calçadas, ordem a que pertencia. Fundou um pequeno Carmelo pobre, que recebeu o nome de Carmelo São José de Ávila. Ali nasce o seu movimento de reforma, que receberá o nome de Carmelitas Descalças. Saiu do convento da Encarnação acompanhada de 4 monjas. Com a chegada de mais 8, fixou-se em 13 o número de religiosas do Carmelo Descalço. Ela promoveu uma vida mais austera, dedicada à oração contemplativa e ao recolhimento interior. Santa Teresa viveu num tempo de tumulto para a igreja, como os atuais. De repente, ela recebeu a notícia de que países inteiros estavam deixando a Igreja Católica com o movimento protestante. Concomitantemente, outros fatos ocorriam e a deixavam perplexa, como a descoberta da América, um continente todo para ser evangelizado, e a necessidade de se chegar primeiro que os protestantes. O que Teresa faz para ajudar a Igreja? Diante da situação do mundo, ela, num Carmelo paupérrimo, vivendo de esmolas e preocupada com o futuro da Igreja, diz: sendo mulher e ruim, senti-me incapaz de trabalhar como desejava para a glória de Deus. Tendo um Senhor tantos inimigos e tão poucos amigos, toda a minha ânsia era e ainda é que ao menos estes fossem bons. Ela sabia o que significava a vida eterna, por isso pensava na salvação das almas. Escreveu: determinei-me então a fazer este pouquinho a meu alcance, que é seguir os conselhos do Evangelho com toda a perfeição possível e procurar que estas poucas irmãs aqui enclausuradas fizessem o mesmo. Teresa chegou à conclusão que para salvar a Igreja ela deveria ser santa, seguindo os conselhos do Evangelho, pobreza, obediência e castidade, com toda a perfeição possível. Ela compara as carmelitas a guerreiras, a soldados defendendo um castelo. Teresa tem certeza de que sua oração é apostólica e move o mundo, e que ela pode sustentar os grandes homens da época na defesa da fé. Com as irmãs enclausuradas, portanto, iria guerrear por Cristo. Tinha convicção de que a oração não é um mero passatempo, mas algo salvífico para a Igreja e para elas próprias. A oração de uma carmelita é capaz de converter um país. Importa aprender a orar, para que a oração santifique a cada um e ao mundo, e que cada um possa dar 1000 vidas para a salvação de tantos que necessitam. Apesar da maioria ter sido contra, Santa Teresa continuou com sua missão, fundando várias casas, com o apoio de 2 frades carmelitas, o superior, Antônio de Jesus de Herédia, e Juan de Yepes, São João da Cruz. Alguns membros carmelitas eram contrários à mudança e criticavam suas ideias, argumentando que ela não tinha autoridade para reformar a ordem. A reforma do Carmelo, liderada por Santa Teresa de Ávila, buscou restaurar a austeridade e a espiritualidade da ordem carmelita, que havia perdido seu rigor original. Autoridades eclesiásticas, incluindo bispos e inquisidores, questionaram suas motivações e a validade de suas reformas. As perseguições e críticas vieram de várias frentes. A Inquisição a investigou em busca de heresia. No entanto, Santa Teresa perseverou em sua missão, fundando diversos conventos reformados em toda a Espanha e escrevendo obras espirituais notáveis para defender suas ideias. Em 1580, Santa Teresa obteve da Santa Sé a autorização para a criação de uma província autônoma para seus carmelos reformados. Esse evento foi o ponto de partida da ordem religiosa dos carmelitas descalços. Ela foi grande amiga do seu conselheiro espiritual, São João da
Cruz, também doutor da Igreja, místico e reformador da parte masculina da Ordem Carmelita. Conseguiu fundar mais de 32 mosteiros, além de recuperar o fervor primitivo de muitas carmelitas, juntamente com São João da Cruz. Santa Teresa d'Ávila é considerada um dos maiores gênios da humanidade. Mesmo ateus e livre-pensadores são obrigados a enaltecer sua sagaz inteligência, a força persuasiva de seus argumentos, seu estilo vivo e atraente, seu profundo bom senso. A vida de Santa Teresa d'Ávila e seus escritos oferecem valiosos ensinamentos sobre a vida espiritual, a oração, a busca da união com Deus. Nessas obras, Teresa compartilha sua compreensão espiritual e encoraja e ensina outros a buscarem uma união mais profunda com Deus por meio da oração íntima, da intimidade com Deus. As monjas viam que a madre priora tinha dons místicos e pediram que elas as ensinassem a rezar. Foi assim que Teresa escreveu O Caminho de Perfeição. Os fenômenos místicos por ela vivenciados já haviam sido relatados no Livro da Vida, escrito para os confessores, para os homens letrados e espirituais da época. Ela viveu tempos terríveis, sem saber se aquelas manifestações místicas provinham de Deus ou de outras fontes. Os próprios confessores, muitos deles, não criam nos fenômenos místicos e aconselhavam Teresa a evitar essas coisas, até que Jesus apareceu e dirimiu de vez as suas dúvidas. Ela também foi consolada por alguns confessores jesuítas e, sobretudo, por alguns homens santos, como São Francisco Borja e São Pedro de Alcântara, que foi essencial para que ela compreendesse que tudo aquilo era um dom de Deus. Por hoje é só. Até o próximo capítulo.